Então vamos continuar aqui com o nosso tutorial. Antes de avançar na parte de programação, eu vou melhorar essa cena, essa visão de hierarquia no caso. Vou criar aqui um GameObject vazio, mudar o nome dele para Walls, paredes. Vou pegar todos esses cubos aqui e vou jogar ele para dentro desse objeto vazio chamado Walls. Agora minha visão de hierarquia está um pouco mais limpa e de quebra eu consigo, quando eu fazer uma alteração em wall de posição, rotação, escala, isso vai refletir nos objetos filhos, nesses cubos que eu joguei dentro dele. Então eu vou mudar aqui a altura, colocar 2, vou baixar aqui um pouco. Agora ficou um pouquinho melhor, só preciso mudar um pouco a câmera. Ok, agora eu já posso começar a programar. Para fazer a programação, eu posso utilizar três métodos: if then else ou switch, utilizar o state pattern ou utilizar uma classe state machine junto com o state pattern. Eu vou começar vendo como fazer isso por if then else. Então, a primeira coisa que a gente tem que notar é a importância dessa modelagem com um diagrama de estados. Isso daqui pode parecer muito simples, mas isso ajuda muito na hora da codificação, principalmente para máquinas de estados finitos maiores, mais complexas. Então, a primeira coisa que a gente nota é que o nosso inimigo ele tem dois estados, patrulha e persegue. Então, a gente vai começar a programar aqui. Eu criei um script chamado enemy AI. Para isso eu fui aqui em Create, C#. Então eu vou abrir esse script no monodevelop. Desculpa. Então, outra coisa, mudar o nome dessa classe aqui para o nome do script, enemy AI. Segunda coisa, a gente agora vai fazer a programação com if then else, então a gente cria um enum que mostra esses dois estados para a gente, essas duas opções de estado. Vou pôr aqui states e vai ser patrulha. E o segundo estado será persegue. Então, com isso eu já tenho os meus dois estados explícitos aqui no meu código. Segunda coisa é que esse diagrama ele fala que logo no começo o estado inicial do inimigo é patrulha. Então, a gente precisa criar primeiro uma variável colocar aqui state. Caso eu vou mudar o nome desse enum, vamos deixar assim mesmo, state. E como essa variável state é o estado atual do inimigo, então ele começa com o estado patrulha. Então eu venho aqui state vai ser igual states.patrulha. A segunda coisa que a gente pode notar no diagrama é que ele fica verificando, quando ele está no estado patrulha, ele fica verificando se o jogador está perto. Então, a gente precisa fazer isso
dentro de uma função que é chamada periodicamente. A gente poderia fazer dentro dessa função update, mas não há necessidade disso, porque essa função update ela fica sendo chamada uma vez a cada frame. A gente pode atualizar essa máquina de estados finitos numa taxa muito menor, né, que não vai fazer tanta diferença assim no nosso jogo. Então a gente cria uma função coroutine, que é uma função que pode interromper ela mesma durante um tempo e depois voltar a ser executada. Então eu venho aqui e crio uma função chamada void. Na verdade, eu tenho aqui um template de código. Então essa função coroutine ela é do tipo enumerator, e aqui eu posso colocar o nome dela para trocar aqui para update FSM, né, para atualizar a máquina de estados finitos. E ela vai ser chamada a cada 0,1 segundo. Eu vou colocar esse áudio dentro desse while. E aqui na minha função start, eu vou iniciar ela. Por que eu fiz isso? Porque isso economiza bastante processamento, sem ter mudanças ruins no comportamento do inimigo, porque ele não necessita ficar atualizando a máquina de estado dele tão rapidamente assim. Então eu atualizo ela a cada 0,1 segundo. Se for o caso, eu mudo isso, mas eu acho que isso será já o suficiente para que o inimigo se comporte como esperado. Então eu vou tirar essa função update aqui por enquanto. Então aqui eu iniciei o inimigo no estado de patrulha e iniciei a função coroutine update FSM. Então a gente tem que criar um if aqui e falar o que acontece quando o inimigo está no estado de patrulha. Eu venho aqui, if state igual states.patrulha, eu faço alguma coisa. Então, se ele estiver no estado de patrulha, eu vou ficar verificando se o jogador está perto. Então eu faço assim, if jogador está perto. Eu estou fazendo tudo em português apenas para ficar didaticamente melhor. O jogador está perto, eu mudo de estado. Então, se o jogador está perto, eu mudo para o estado persegue. Se não, eu faço alguma coisa. Isso daqui é uma função que eu preciso criar. Ela vai ser do tipo boolean. Eu já vou deixar ela aqui declarada. Por enquanto ela não faz nada. Depois eu vou ver como que eu vou implementar ela. Então, se o jogador está perto, eu mudo para o estado persegue. Se não, eu vou ficar patrulhando aqui. Então eu posso criar aqui uma função chamada patrulha. Também eu deixo ela declarada aqui embaixo, depois eu vejo o que eu faço.
Aqui no nosso diagrama, ele também fala da função persegue, né? Então eu vou criar aqui um else if state igual a states ponto persegue. Agora eu quero falar desse estado persegue. Faço parecido também. Aqui ele tem uma condição de mudança, né? Se o jogador está longe, ele muda para o estado patrulha. Então eu vou aqui, jogador está longe. Também será uma função do tipo boolean. Se o jogador está longe, eu mudo o estado dele para o patrulha. Se não, eu chamo uma função aqui chamada persegue. Por enquanto ainda não existe, eu vou ter que também codificar ela. Isso aqui eu vou deixar retornando true por enquanto. Aí ele vai entrar, vai chamar essa função update FSM a cada 1/10 de segundo. E aqui eu tenho um esqueleto para a minha classe de máquina de estado finito. Agora eu vou ter que começar a entrar em maiores detalhes nessa implementação. Então, no